Esferas da Vida. Apoio Cultural. Tijuca Restaurante Bar. A esquina mais carioca de Araraquara. Saúde Quântica. Cuidando do espírito através da ciência. Daniel Mariottini. Bem-vindos ao Esferas da Vida, programa dedicado à visão espírita sobre o sentido da vida. Outubro, mês de estreia em homenagem ao codificador do Espiritismo, Allan Kardec, que nasceu dia 3 de outubro de 1804, há 214 anos. Mês muito especial, estudaremos as 5 obras fundamentais do Espiritismo. A primeira, o Livro dos Espíritos, é o tema de hoje. Prepare-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Que linda que ficou a nossa vinheta, e eu queria agradecer já ao Zé Henrique Martiniano, que nos ofereceu esse CD, que é psicografado por Chico Xavier, poemas de Augusto dos Anjos. Então a gente agradece com imensa gratidão, muitíssimo obrigada. E a gente começa aqui o nosso programa apresentando os nossos convidados, o nosso parceiro Arthur Valadares, expositor articulista espírita, é um dos fundadores e coordenadores do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho Paulo de Tarso, NEP. Seja muito bem-vindo, Arthur. Boa noite, Priscila. Boa noite a todos que nos acompanham. É uma grande alegria estar aqui com vocês. É uma alegria nossa também. Nós temos aqui no estúdio o convidado especial, Adriano César Runho, natural de Araraquara, radicado em São Carlos, trabalha como funcionário público federal, nascido em berço espírita e trabalhador do Centro Espírita Portal da Luz de Araraquara. Seja muito bem-vindo. Nós é quem agradecemos Adriano. a oportunidade, Priscila, de aqui estarmos e parabenizar desde já a iniciativa de um programa que, sem dúvida nenhuma, será maravilhoso. E eu tenho uma novidade, não é uma novidade, na realidade é um presente. O Esferas da Vida é um presente aqui, porque a TV Cultura Paulista faz 4 anos hoje, dia 2 de outubro. Então, parabéns para nós, parabéns com esse programa novo que vai trazer muito conteúdo, muita coisa boa aí para a televisão brasileira. E a gente vai comentar do primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos. Mas antes, a gente poderia conversar um pouquinho sobre a história do Espiritismo. O que vocês acham? Para a gente contar um pouquinho para quem está em casa. Porque, na realidade, o objetivo desse programa, qual que é? Mostrar para as pessoas que têm curiosidade, que gostariam de estudar, que gostariam de entender o objetivo do Espiritismo. É uma religião? É uma ciência? É uma filosofia? O que é o Espiritismo? Vamos começar pela história, Arthur? Nada melhor do que começar pelo começo, né? Com certeza. O Espiritismo poderíamos dizer que ele nasce, tem a sua data de nascimento aí, em abril de 1857, com o advento de O Livro dos Espíritos. Mas a sua história começa um pouco antes, em meados ali do século XIX. Começaram a surgir em várias partes do mundo, na América, em Hydesville, depois na Europa toda, fenômenos insólitos, vamos dizer assim, transporte de mesas, barulhos e tudo mais, e de modo que isso atraiu a atenção de toda a Europa. Os jornais à época davam muitas notícias nesse sentido, e é mais ou menos nesse contexto que nós vamos encontrar aí, em 1854 e 1855, um pedagogo, um grande educador, já muito conhecido na França de então, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que é Allan Kardec, que vai ouvir falar sobre esses fenômenos. No primeiro momento não desperta interesse, ele que sempre foi muito racional, sempre buscou essa parte da inteligência, da lógica e tudo mais. No primeiro momento isso não desperta interesse. Mais tarde, já em 1855, após algum contato com alguns amigos, ele aceita participar daquelas sessões, vem a conhecer aqueles fenômenos, e logo ele percebe que por detrás daqueles fenômenos existia uma causa inteligente, porque eles tinham um efeito inteligente. Aquelas mesas, aqueles movimentos, eles respondiam perguntas. Então ele começou a perceber, ora, se temos um efeito inteligente é porque há uma causa inteligente. Então ele começou a entrever algo para além daqueles fenômenos.
isso por volta de 1855. Então ele se dedica a estudar aqueles fenômenos e ao longo de 2 anos aí, nesse estudo aprofundado, através ou com auxílio de algumas médiums, ele começa a desdobrar melhor o que eram aqueles fenômenos, com questionamentos, com perguntas, que foram sendo respondidas por aquela força inteligente, que até o momento ele não sabia do que se tratava, e aquela própria força, ou aqueles próprios causadores daqueles fenômenos, eles dizem que eles eram espíritos, os seres inteligentes da criação. E respondem então às suas perguntas, e desse processo, do resultado desse processo, em abril de 1857, nasce a primeira edição de O Livro dos Espíritos, que depois foi ampliada, foi revista, e surge quase que na versão definitiva em 1860, que é a definição a edição que nós utilizamos hoje, com alguns acréscimos até a 12ª. Assim começa, vamos dizer assim, o espiritismo. Quer dizer que por meio do fenômeno das mesas girantes que aconteceu, né, ele começou a conversar com os espíritos. Ele percebeu que algo havia além de um fenômeno, que tinha uma inteligência por trás disso tudo, e ele começou a conversar por meio da mediunidade das pessoas que conseguiam ter essas respostas. Exatamente. Aqueles fenômenos, em geral, eles eram motivo de diversão e tudo mais, mas ele... Era um motivo de chacota até, na realidade. De distração. Mas com a sua perspicácia, um homem sempre muito sério, sempre muito visionário, ele começou a perceber que havia algo muito grandioso por detrás daquilo. Como ele vai dizer depois, ali estava a chave de grandes enigmas humanos. Então ele se propõe a fazer um estudo metódico, sistemático, se utilizando do auxílio aí daquilo que a gente conhece por médiuns, ou seja, aqueles que podem fazer essa intermediação. Desse estudo, dessa análise, ele chegou a elaborar esse primeiro livro, o Livro dos Espíritos. E são 1019 perguntas, Adriano? 1019 perguntas, né? É interessante colocar esse detalhe, porque em algumas edições os amigos aí podem encontrar 1018 itens que conservou a numeração original da segunda edição, onde por uma questão tipográfica pulou-se a questão número 1011. Né? Então da 1010 passa para 1012 e gerando esse descompasso, mas alguns preferiram renumerar e o total mesmo são 1019 questões. E realmente as questões, para quem não conhece o Livro dos Espíritos, é muito bem estruturada, muito bem formulada. Todas as dúvidas que nós teríamos, Kardec teve na época e perguntou, podemos dizer, tintim por tintim, né? Ele foi bem minucioso, né? Perfeitamente. Como o Arthur bem disse, a temática principal aí que despertou o interesse em Kardec de começar a estudar, ele não admitia que se existe um efeito inteligente, deve ter uma causa inteligente para isso. Tanto é que nas revistas espíritas, sempre na capa, ele destaca esse princípio máximo que norteou a pesquisa dele. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. E esse efeito inteligente ele é tão mais forte quanto mais forte é essa causa. E aí, em cima desses fatos novos, ele aplicou o método experimental para elaborar todo um questionamento e fechar essa obra magnífica que nos responde aos grandes porquês da vida. Aos grandes mistérios, né? A gente busca tanto o sentido da vida, o porquê de muita coisa, e no Livro dos Espíritos ele nos explica com muita clareza. Perfeitamente. Certo. E sobre a doutrina espírita, afinal, depois do primeiro livro lançado, editado, o que ficou para aquele momento sobre a doutrina espírita? O que era a doutrina espírita e o que é hoje a doutrina espírita? Bem, esse primeiro livro, que depois vai ser desdobrado melhor nos outros 4 livros que formam as 5 obras basilares, mas o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, ele traz os princípios fundamentais do Espiritismo. Então ele vai falar sobre Deus, sobre Jesus como nosso guia e modelo, vai falar sobre o espírito, vai falar sobre perispírito, imortalidade da alma, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, lei de causa e efeito, enfim. Ele vai trazer o esqueleto, a espinha dorsal do espiritismo, que depois foi sendo desenvolvido, foi sendo desdobrado nas suas consequências. Por isso, Kardec, ao definir o espiritismo, em outra obra curtinha, o que é o espiritismo, ele vai dizer que o espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação,
e uma doutrina filosófica com consequências morais. Ou seja, essa ciência de observação, de analisar os fenômenos, a partir desses fenômenos, entender o que dali decorre, a doutrina filosófica, e essa doutrina, ela desdobra, ela traz consigo, então, consequências morais. A partir do momento que eu reconheço a realidade da vida futura, que me reconheço como espírito, que reconheço essas leis que regem o universo, isso traz consequências para a nossa vida. Então, por isso, o Livro dos Espíritos, ele traz essa visão panorâmica, geral, do que seja, essencialmente, o espiritismo. Correto. Adriano, em sua opinião, o que é o espiritismo hoje? Hoje, na minha opinião, o espiritismo é esse revelador desses mistérios que, como você bem disse, né, os mistérios que sempre nos provocaram questionamentos, né? Mas o espiritismo hoje é esse misto, essa doutrina que consegue conciliar o que antes parecia inconciliável. Havia-se sempre uma discussão que era incompatível, ciência com religião, ciência, filosofia, religião, filosofia. O espiritismo conseguiu, numa doutrina, estabelecer laços bem fortes entre a doutrina, a religião, a ciência e a filosofia, com uma sustentando a outra e dando força para a outra. Então, o espiritismo é essa doutrina completa, que nos responde os porquês da nossa existência, sempre nesses três caracteres. Então, nós podemos dizer, sim, que o espiritismo é uma religião, além de ciência e filosofia. Porque muita gente fala que o espiritismo não é religião, que é mais uma filosofia, uma ciência, na realidade. Mas, quando a gente busca no Livro dos Espíritos, as respostas falam muito de Jesus Cristo, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é a relação? Vamos fazer uma relação rápida de Jesus e Espiritismo. O Espiritismo é uma religião no sentido que ele promove, que ele incentiva essa religação da criatura humana com o Criador, assim como com os seus semelhantes. Ele não é uma religião no sentido de instituição, não temos sacerdotes, não temos templos, enfim. Mas ele é a religião, e o próprio Kardec vai trabalhar isso, por exemplo, na Revista Espírita, nessa acepção. Ele incentiva, ele convida a criatura a promover essa religação, essa comunhão íntima sua com o Criador. Então, nesse sentido, ele traz religiosidade, espiritualidade ao indivíduo. Nesse sentido, convida a criatura que se entende a promover essa religação, essa comunhão íntima sua e daí com o Criador. Então, nesse sentido, ele traz religiosidade no Cristo, no Evangelho, espiritualidade, essencialmente considerando o aspecto moral, que se entende a promover essa religação, essa comunhão íntima sua e daí com o Criador. Então, nesse sentido, ele traz religiosidade no Evangelho, espiritualidade, essencialmente considerando o aspecto moral, que se entende a promover essa religação, essa comunhão íntima e daí mais o espiritismo também já pode trazer religiosidade está no Evangelho, que vai essencialmente religando o aspecto moral, se entende essa religação. Nesse sentido, o espiritismo é também cristão e tem um profundo vínculo com o Evangelho de Jesus. Perfeito. E eu quero saber de você aí de casa, alguma dúvida? Quer mandar uma pergunta aqui para o Arthur Valadares, para o Adriano Ruinho, para a gente aqui do Esferas da Vida? A gente vai passar aqui nessa faixinha que aparece o nosso o nosso WhatsApp, que é 16 981062150. 16 981062150. E nós estamos também ao vivo pelo Facebook da TV Cultura Paulista. Que maravilha, hein, pessoal? A gente vai para um breve intervalo. Pense aí na sua pergunta, mande para a gente agora, para a gente respondê-la aí no segundo bloco. Mas antes de ir para um pequeno intervalo, a gente tem um recadinho para passar aí para vocês. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo.
porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Borsari Imóveis. Atendimento rápido e personalizado. A Borsari tem as melhores condições. Sua busca começa aqui. Borsari Imóveis. Se você está procurando uma boa desculpa para vir ao Tijuca, achou. É o melhor almoço da cidade. Ué, quer outra? A Happy Hour mais carioca de Araraquara é no Tijuca. E a música de sexta e sábado à noite não é uma boa desculpa? Mas tem ainda de reunir os amigos no fim da tarde. Comemorar seja lá o que for, fechar um negócio, né? E tem o bolinho de bacalhau, o chopp em dobro. Quer saber? Desculpa é o que não falta para vir ao Tijuca. Tijuca, o point carioca de Araraquara de dia e de noite. Palácio Pneus, alinhamento, balanceamento, freios, pneus, suspensão e muito mais. Revendedor autorizado Bridgestone, profissionais qualificados e prontos para atender você. Venha fazer a revisão do seu carro no Palácio Pneus. Palácio Pneus, superando suas expectativas. De volta aos Esferas da Vida e nós estamos muito felizes também, recebendo bastante aqui mensaginha de WhatsApp. Vamos conversar com o Cláudio aqui de Araraquara. Qual a importância do Evangelho no lar? A gente vai ter aqui um programa sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, mas a gente pode falar rapidinho, né, Arthur, para ajudar aqui o Cláudio sobre o Evangelho no lar. Parabéns pelo excelente programa. Muitíssimo obrigada, Cláudio de Araraquara. Vamos falar com mais pessoas aqui. É o Vitor de Vasconcelos Sônego, do Aprendizes do Evangelho de Araraquara. Gostaria apenas de parabenizar. Pessoal, a gente está recebendo muitos. Daniel Mariottini, simplesmente show. Muito feliz por estar junto. Daniel, nós também estamos muito felizes por você estar aqui com a gente. Muito legal receber todas essas mensagens, mas a gente não consegue mostrar tudo para vocês assim rapidinho. Vamos falar com o Cláudio aqui de Araraquara, a importância do Evangelho? Claro, pensando no Evangelho como esse cerne da mensagem do Cristo, cultivar o Evangelho no lar é cultivar laços de amor mais profundo, laços de mais gratidão, o perdão, a compreensão no lar, que vão aos poucos convertendo o nosso lar realmente num templo onde a mensagem divina é vivida e onde a paz pode reinar. Então, sempre positivo investir não só no estudo, em família do Evangelho, mas sobretudo no esforço da prática diária, porque aí o nosso lar vai se converter realmente num templo de paz e de luz. Perfeito. Gostou, Cláudia? É isso mesmo. A gente tem que fazer Evangelho no lar toda semana, a família reunida, para poder, passar essa energia de amor, fortalecer e iniciar toda semana com mais garra. E agora eu queria começar um tema aqui polêmico
sobre o Criador, né? Como que o Espiritismo entende Deus? Como ele sabe que Deus existe? Como a existência de Deus estaria demonstrada pela visão espírita? Essa é uma questão tão empolgante que é justamente a questão de abertura da obra de O Livro dos Espíritos, né? Nessa primeira parte das causas primárias, o primeiro capítulo, ele justamente, Kardec vai investigar essa essência divina. E a primeira pergunta é justamente essa: que é Deus? Olha a diferença, não é quem é Deus, exatamente. É o que é Deus. Que Tem é uma Deus. grande diferença. Muito grande, porque tira aquela visão de personificação, de querer fazer o contrário, transformar Deus, esse ser infinitamente superior, com a imagem nossa limitada do ser humano aqui encarnado, né? Então, Kardec foi muito inteligente na elaboração das questões como um todo, e não seria diferente com a primeira questão. E recebe da espiritualidade a máxima, né? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E essa resposta, ela tem uma dimensão tão magnífica para a compreensão desse ser, porque nós sempre corremos o risco de, quando se pergunta quem criou, aí você vai buscando sempre as causas. E a espiritualidade já coloca na resposta: olha, não adianta querer investigar mais, porque ele é a causa primária. Então, parte-se dele. Querer investigar antes dele, não existe o antes, né? Ele é a causa primária e a inteligência suprema. Então, essa dimensão dessa pergunta já nos dá o que nós vamos encontrar dali para frente. E aí, abre-se os questionamentos sobre quais seriam então os atributos dessa divindade, como é que você provaria a existência de Deus? Não é muito difícil provar, né? Porque sempre tem as pessoas que não acreditam em algo superior, tem muitas pessoas que acreditam que é uma energia, uma força. A gente poderia, o Espiritismo veria desta forma, é uma força, é uma energia superior ou não? Né? Porque tudo bem, a inteligência suprema é a causa primária, mas ainda fica, né, uma vontade de querer mais. Pelo menos eu tenho, não sei vocês. Na verdade, o Espiritismo e o próprio Livro dos Espíritos, os Espíritos ali vão nos falar que a nossa compreensão de Deus vai amadurecendo na medida em que nós mesmos, enquanto espíritos, vamos crescendo. Na nossa condição, podemos abarcar apenas uma pequenina parte do que seja o Criador, né? Do que seja essa potência criadora, com atributos infinitos e perfeitos que a gente consegue agora ver assim, como que num reflexo apenas, dada a nossa limitação mesmo de apreensão. Se fosse ensinar física para uma criança de 4 anos. Talvez a gente não consiga ter entendimento, capacidade, competência para entender ainda o que é Deus. Isso, os Espíritos vão nos dizendo que a gente vai ganhando como que novos sentidos e uma nova capacidade de compreensão na medida que o Espírito vai evoluindo, se desmaterializando. Aí que ele vai criando, vamos dizer assim, um espaço interno, um espaço mesmo de apreensão do que seja toda a grandiosidade do ser criador. Mas desde já a gente já pode entrever alguns dos seus atributos, é isso que justamente Kardec vai trabalhar. A gente não sabe tudo o que ele é, mas a gente já sabe o que ele não pode deixar de ser. Algumas coisas que ele não pode deixar de ser. Então, por aí a gente vai entendendo um pouco melhor a figura divina. Entendido. E onde a gente pode encontrar a prova da existência? Por meio da natureza mesmo? Exatamente. O que vocês acreditam pela visão? Kardec também teve essa curiosidade, obviamente. E a espiritualidade, numa resposta didática, eles sempre buscam colocar as respostas com os termos mais próximos do nosso entendimento para nos facilitá-lo. Claro. E ele, justamente nessa pergunta, como que se prova a existência de Deus? Eles colocam da seguinte forma: por um simples axioma que vocês usam nas ciências de vocês. Você não consegue justamente observar um efeito sem uma causa. Então, buscai a causa de tudo aquilo que o homem não é capaz de criar e você terá a resposta. E, de fato, aí Kardec faz um comentário sobre essa resposta. Observe a natureza.
Observe a perfeição, eu costumo observar-me, a perfeição do corpo humano, a constituição dessa máquina perfeita, as células conversando entre si, os órgãos, todos os mecanismos de controle. Não é possível, tem que ter uma inteligência suprema para arquitetar tudo isso. A natureza, a perfeição dos fenômenos, não é obra do acaso. A razão rejeita o acaso. Há que ter uma entidade superior que administrou tudo isso. Essa é a prova. Eu digo até, vindo aqui para Araraquara, nós comentávamos a respeito, eu acho que hoje é mais difícil eu provar que Deus não existe. Eu acho mais difícil provar que Deus não existe do que provar que Ele existe, porque a criação magnífica nos reporta a algo magnífico que o criou, né? Que a criou. Com certeza, com certeza. E nós, né? Porque a gente está falando do Criador e a gente sempre tem aquela vontade de saber por que eu existo, quem eu sou, para onde vou, né? A gente vai conversar bastante sobre isso ainda, da onde eu vim, o que nós somos perante o Criador, na visão espírita. Como foi falado, se na primeira questão temos a definição de Deus como essa inteligência suprema, mais adiante teremos também a definição do que seja o Espírito, ou os Espíritos, no caso, nós, os seres inteligentes da criação. Então, na visão espírita, todos nós somos espíritos, criados simples e ignorantes, e que entramos, a partir do momento dessa criação, numa longa jornada ascensional, naquilo que conhecemos como a lei de evolução, a lei de progresso, e que, na medida das nossas escolhas, do nosso esforço, do nosso trabalho, a gente vai se construindo como construindo a nossa perfectibilidade. A gente vai se moldando e vai subindo os degraus infinitos da escada da evolução na medida do nosso esforço. Então, é isso também um dos pontos centrais do Espiritismo. Em outra definição que Kardec vai trazer, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos, no caso, cada um de nós. Então, nós somos espíritos, nós não somos corpos, nós estamos usando os corpos para uma grande evolução, uma grande jornada. Exatamente. A gente vem à matéria com esse objetivo, com essa finalidade de aqui desenvolvermos os nossos potenciais, de expressarmos cada vez mais todos os potenciais divinos que temos em germe em nós, na condição de sementes, que na medida em que a gente vai regando e cultivando com o nosso esforço ao longo dos milênios, elas vão desabrochando, florescendo e frutificando. Nós caminhamos por várias esferas, dimensões espirituais, terrenas. Exatamente. E evoluindo. Inclusive, aqui na matéria seria uma dessas esferas, como existem muitas outras esferas naquilo que o Espiritismo vai nos apresentar como o mundo espiritual, que pré-existe e sobrevive a tudo, que é o mundo, digamos assim, original, né? Que é o mundo onde de fato nós pertencemos. Então a gente vai galgando esses degraus, entrando em múltiplas dimensões, esferas outras, na medida em que a gente vai ascendendo. E de uma única vida, a vida do espírito. Exatamente, nós vamos passando por várias etapas. Exatamente. É isso mesmo, muito bom. Eu estou escutando aqui muitas mensagens que nós estamos recebendo. Vamos ver aqui rapidinho na resposta da questão 911 do Livro dos Espíritos. É que dentre todas as opções as pessoas procuram o Espiritismo para superar o orgulho. Como se o Espiritismo viesse formar depois da publicação do Livro dos Espíritos. Eu acho que na realidade são todos, né, O Espiritismo veio nos ajudar a trabalhar todas as nossas questões de orgulho, vaidade, não é isso? Sem dúvida. Arthur? Vem impulsionar a nossa evolução, né? Esclarecendo, neste caso, que o orgulho e o egoísmo são os dois maiores entraves à nossa evolução. E aí entra justamente a importância da mensagem de Jesus, que vai ser pautada na humildade e na caridade, que são os antídotos, que são os contrários do egoísmo e do orgulho. Isso mesmo. E agora eu tenho um recadinho para vocês. Nós temos aqui, além de Allan Kardec, que foi, né, o grande, o codificador da doutrina espírita, nós também temos aqui pertinho de Araraquara, onde nós estamos,
que fez 150 anos, dia 22 de setembro, Caibar Schutel, não é? Você participou do EAC. Do Encontro Anual Caibar Certo, Schutel. Arthur, que foi muito bacana, muito legal. E eu queria mostrar para vocês a Revista Internacional de Espiritismo, aqui. Dá para mostrar, Fabi? A revista e o jornal O Clarim foram... não sei se dá para mostrar certinho, dá? Olha lá, Revista Internacional do Espiritismo, RIE, e O Clarim. São duas, edições que foram, muito respeitadas no meio espírita. Porque quem fundou essas duas edições em 1905 foi Caibar Schutel, fundou o jornal O Clarim e em 1925 fundou a Revista Internacional de Espiritismo. Então eu queria que vocês, tem até hoje, depois de tanto tempo, a gente tem o site www.oclarim.com.br, o telefone de televendas 3382-1066, o DDD é 16 e também o WhatsApp, 992-706575. E foi muito legal. Vamos contar um pouquinho da história de Caibar Schutel, que ele veio para Araraquara também. Tem até uma história relacionada a uma farmácia aqui de Araraquara, não foi isso? Sim. Conta pra gente, Arthur. Ele trabalhou na farmácia Moura aqui, que depois veio da origem a rede a Drogaria Raia, exatamente. Ele que era prático de farmácia e tudo mais, morou um tempo aqui em Araraquara, esteve depois em Piracicaba, depois veio a Matão, onde se radicou e ali iniciou uma grande obra que segue repercutindo até hoje, não só com o Clarim, como com a RI também, de excelente conteúdo, mas sobretudo a sua vida, uma vida apostolar, de entrega, de dedicação, de muito auxílio ao próximo, a todos os seres viventes, inclusive aos animais também, ele tinha um carinho todo especial, de modo que ele marcou não só aqui a região, Matão, Araraquara, São Carlos, como o movimento espírita nacional e mesmo internacional, graças à sua vida, à sua exemplificação com o Cristo. Muito bom, belíssima história de Caibar Schutel. Então eu convido a todos vocês que estão aí em casa, se quiserem estudar um pouco mais, receber o jornal, receber a revista, entre em contato, entre no site do Clarim, que vocês tenham certeza que vocês vão adorar essas duas edições. E o nosso celular, o nosso WhatsApp não para. Vamos conversar aqui. Parabéns aos queridos amigos da Doutrina Espírita, excelente programa. Abração do Pepe. Muito legal. Não tem na Sky, nós estamos aqui, pela TV Cultura Paulista. Se você puder entrar no Facebook da TV Cultura Paulista, você vai conseguir assistir o nosso programa. Parabéns pela escolha dos convidados. Esta dupla é formidável, a gente sabe. Eu até vou deixar claro aqui que o Arthur Valadares vai estar com a gente nesse mês especial, da doutrina espírita, falando da codificação. Ele vai estar aqui às 5, falando das 5 obras fundamentais do Espiritismo, todo mês de outubro. E eu já falei para ele que eu ia falar aqui no programa que a gente quer ele também pelo menos uma vez por mês nos próximos meses, Arthur? Faremos o possível, será uma alegria. E o Adriano também, Adriano, não vem querer escapar, porque você vai estar aqui com a gente bastante, eu tenho certeza. Sempre que o Arthur precisar de um parceiro, estamos à disposição. É isso mesmo. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta com mais Esferas da Vida. Desperte suas emoções com Mazotti. Clássico, moderno, casual, contemporâneo. A Mazotti tem o que você deseja para deixar sua casa ainda mais bonita. Mazotti, objeto de estima. Borsari Imóveis. Atendimento rápido e personalizado. A Borsari tem as melhores condições. Sua busca começa aqui. Borsari
A janela esportiva da TV Cultura Paulista vai contar a história do esporte da cidade de Araraquara e da região. Fotos, fatos, depoimentos, vídeos, a real história de quem ajudou a criar e a contar a história do esporte na cidade. Janela Esportiva Memórias, na janela esportiva da TV Cultura Paulista, com a marca da liderança dos campeões da bola. Aguardem. Apoio Cultural. Os melhores lançamentos da cidade estão na Borsari. Na hora de trocar o pneu do seu carro, consulte o Nenê. Auto Posto Vila Sol, o atendimento que faz de você um cliente especial. Vá conhecer a sala da Ferroviária no Auto Posto Vila Sol. De volta ao Esferas da Vida e nós estamos aqui recebendo muitas mensagens. Gostaríamos de agradecer a participação de todo mundo. Aqui eu estou falando com a Regina. Boa noite, meu nome é Regina, parabéns pelo programa. Estou muito feliz por ter um programa como este. Regina, muito obrigada. A gente agradece a sua participação aqui no Esferas da Vida. E a gente continua com temas importantíssimos para o nosso aprendizado, que seria um dos próximos temas, né? A gente já falou do Criador, a gente já falou da nossa criação, que nós somos espíritos, e a gente entrou um pouquinho na história da nossa evolução. E a gente evolui por meio da reencarnação, que é a grande, vamos dizer, polêmica até do espiritismo, né? Claro que outras religiões também acreditam em reencarnação, religiões milenares, mas o espiritismo hoje é fortemente, né, trabalhado por meio da reencarnação. Então, o que é a reencarnação? Como que a gente pode explicar este fenômeno? Adriana, é com você? Você assume essa? O que você acha? Sem problema. No processo evolutivo, a encarnação ela é necessária. A encarnação, porque poderia, um questionamento que se vem sempre, se nós somos espíritos, e como bem disse o Arthur, o mundo espiritual é um mundo primitivo, é o mundo original e é ele que nós viveremos quando estivermos no nosso maior grau de evolução. Por que a necessidade de encarnar? Essa é a pergunta que geralmente se faz. A encarnação é de fato necessária? Kardec faz exatamente esse questionamento em O Livro dos Espíritos. A encarnação, quando ele pergunta a necessidade de encarnação, a resposta que ele obtém é justamente que a encarnação é imposta por Deus, mas essa imposição é um determinismo divino, é uma lei natural, porque através da experiência com a matéria é que nós vamos adquirindo as nossas virtudes, exercitando-as, depuramos o espírito. Imaginemos como numa escola. A escola é a grande analogia que se faz com a evolução do espírito. Enquanto você está no campo só do plano espiritual, poderíamos imaginar assim, nós estamos na teoria. Quando é que nós verificaremos se essa teoria ela está valendo mesmo e nós já aprendemos? No plano material. Como se fosse uma prova da escola. É uma prova, exatamente. Tanto é que ele coloca a finalidade da encarnação essa prova, a expiação, que aí nós já vamos recorrer às questões de lei de causa e efeito, que a reencarnação, aí nós temos a encarnação como uma necessidade. Uma vez encarnados, podemos angariar créditos e débitos. E esse processo evolutivo faz-se necessário mais de uma existência, porque não é possível em uma única existência nós adquirirmos todo o conhecimento e evoluirmos e adquirirmos todas as virtudes. Então, são necessárias inúmeras outras. E cada reencarnação, ela pode trazer na sua bagagem justamente expiações, que é justamente tentar saldar os erros, os equívocos do passado, e as provas, que são justamente aquelas situações que vão colocar, como o nome diz, em prova as nossas virtudes e nos testar se nós estamos conseguindo erradicar os nossos vícios, que tem como a raiz maior o egoísmo e o orgulho, como também já foi dito. Fazendo um parêntese, por que nós temos tanta dificuldade para evoluir, para entender?
Nós nascemos simples e ignorantes, como vocês falaram no último bloco. Exatamente. Seria tão mais fácil se a gente pudesse ter nascido um pouquinho menos ignorante, não é, Adriano? Poderia, né? Mas aí eu digo, será que é meritório você fazer uma prova sabendo o gabarito? Né? Seria mais ou menos, claro. Né? Então, onde estaria o mérito dessa conquista? Faz parte da lei de evolução, esse trabalho, você ser o responsável pela sua evolução. Então, se nós já tivéssemos nascido com todo o conhecimento, qual o mérito nosso? Né? Ficaria uma coisa assim, sem sentido. E aí, quando você diz, mas qual então é o maior obstáculo? E, novamente, nós vamos ser repetitivos. O maior obstáculo é ainda o egoísmo, o orgulho, esse egoísmo, o pensar única e exclusivamente em si, o interesse pessoal. Isso é ainda o maior obstáculo para nós entendermos esse mecanismo de evolução, essa necessidade de nos relacionarmos. E aí, o Livro dos Espíritos, ele desenvolve muito bem nas demais partes essa inter-relação entre as leis divinas e a nossa postura para chegarmos no nosso grau de perfeição relativa. Correto. Por que da dificuldade de algumas pessoas aceitarem a reencarnação, algumas religiões? Na verdade, assim, a ideia da reencarnação, ela é muito antiga, né? Se pegarmos, por exemplo, as religiões mais antigas que temos notícia, por exemplo, os Vedas, o hinduísmo, lá já se trabalhava a ideia da reencarnação, com algumas mudanças. O Espiritismo vai trazer um aspecto diferente, vai colocar essa ideia dentro de um contexto diferente nessa jornada evolutiva, essa ideia da jornada evolutiva. Mas há muitas construções que são difíceis de serem superadas em torno da reencarnação, né? Mas como os Espíritos vão nos falar, é a reencarnação, ou o conceito-chave da reencarnação, que vem resolver um grande problema, que é justamente o problema dos atributos divinos, que são toda perfeição, e você, por exemplo, ter a ideia da injustiça, de uma vida cheia de lutas, uma vida cheia de dificuldades, ou uma vida bem breve, com uma vida cheia de facilidades, cheia de alegrias, uma vida inteira bem vivida, digamos assim. Como conciliar? Pessoas explicam desta forma. Como que eu vou entender uma pessoa que nasce com um problema muito sério de saúde e a outra pessoa que nasce sem problema nenhum de saúde perfeita? A gente pode raciocinar desse modo? Exatamente. É por aí que Kardec vai ser conduzido pelos Espíritos. Ou seja, tomando os atributos de Deus como critério de análise, ou seja, Deus é perfeito, então tudo que Ele faz tem de ser perfeito. Então eu não posso encontrar na obra divina, no projeto divino, alguma imperfeição. Então, se eu comparar essas diferenças na vida das pessoas, naquilo que nós vemos mesmo no mundo, como eu posso conciliar a ideia de uma justiça perfeita com tamanha discrepância entre duas vidas, uma vida repleta de lutas e dificuldades, outra vida repleta de facilidades? Quando eu insiro a ideia ou a chave da reencarnação nesse contexto, tudo se explica, porque agora a vida é entendida nesse contínuo, é uma vida só, entremeada de experiências do mundo espiritual, experiências aqui na matéria, em que eu vou colhendo e lidando com as consequências das atitudes tomadas lá atrás e vou semeando ou construindo aqui o meu futuro. E aí está um pouco também do que o Adriano falou. Aí está o grande sabor da vida, que é nos construir a partir das nossas escolhas. Aquilo que a gente faz aqui mesmo no mundo, aquilo que a gente faz com o nosso esforço, aquilo que a gente batalhou, tem um sabor diferente do que aquilo que a gente recebe simplesmente de graça. Então, é esse o grande sabor da vida, a oportunidade e a bênção que o Criador nos deu de nos construirmos, de nos fazermos nessa que é a principal obra que cada um de nós tem a fazer, que é nós mesmos, tornando-nos espelhos ou obras ou estátuas que possam refletir a beleza e a perfeição das leis divinas e do seu amor. Então, aí entra a importância da reencarnação para a gente entender esse universo com mais abrangência agora, entender um projeto divino de uma consciência, de um entendimento superior.
A gente teve um filme, né, recentemente não, na realidade já foi estreado há um tempo, que foi O Nosso Lar, de André Luiz, que explicou bem certinho a história da reencarnação, do plano espiritual, da própria vida de André Luiz, porque às vezes as pessoas que estão em casa têm alguma dúvida, mas como que é esse processo da reencarnação? Né, eu deixo o corpo, o meu espírito vai para onde? A gente tem como explicar um pouquinho, porque a gente tem um tempinho. Sim, processo. Esse processo ele está muito bem descrito nas obras do Chico, sobretudo, que nos trouxe uma grande contribuição nesse sentido. Mas, basicamente, ao deixarmos o corpo, nós voltamos ao mundo espiritual e lá as condições em que estaremos variarão ao infinito, segundo as nossas escolhas e as nossas ações aqui. Então, é legal a gente fazer um parênteses, que a gente volta para o mundo espiritual. E nem sempre a gente volta para o mesmo mundo espiritual que o nosso pai, que morreu, que nossa mãe, que já morreu. Depende da nossa vibração, da nossa frequência, talvez. Exatamente. Depende do que a gente fez ou deixou de fazer. A gente podia explicar um pouco, né? São várias esferas da vida. São várias esferas segundo a vibração isso. que o espírito criou. Ou seja, isso a gente vai trabalhar mais adiante, quando formos falar do livro Céu e Inferno. Cada um de nós constrói o céu ou o inferno por dentro. E, naturalmente, o mundo lá fora, o que encontraremos no mundo espiritual será apenas o reflexo do que nós construímos aqui por dentro durante a nossa experiência na matéria. Por isso existem várias esferas, várias condições, segundo as escolhas que os espíritos fizeram. Quanto mais desmaterializado o espírito, quanto mais ele investiu no bem, no amor, na construção da sua virtude e da sua sabedoria, mais, digamos, feliz será a sua condição no mundo espiritual, mais livre ele se sentirá. Quanto mais materializado, apegado às ilusões do mundo, mais preso ele estará a essas dores e a essas ilusões. Sim. A gente tem que tentar se desligar da matéria o quanto antes, na matéria já, não é isso, Adriana? Perfeitamente, né? Diga-me onde estão os seus tesouros e ali estará o seu coração, não é verdade? Então, essa substituição dos valores perecíveis pelos valores imperecíveis, os valores do espírito. E aí, reforçando ainda essa questão da reencarnação, como tudo que o Arthur falou, Kardec ele fez questão de deixar isso bem marcado. Quando ele pergunta no que se baseia esse dogma da reencarnação, porque usa-se aqui dogma no sentido dogma como um princípio fundamental da doutrina espírita. E a resposta é categórica, baseia-se na justiça divina. Porque se não existisse essa reencarnação, o atributo da justiça divina seria contestável, né? Então é através desse mecanismo que nós nos depuramos. E a dificuldade, às vezes, de aceitação, novamente retomamos, orgulho e egoísmo. Imagine você, aquele espírito ainda enraizado nas coisas da matéria, uma pessoa que, vamos remontar a um passado assim, um barão, que um lord inglês, e você falar para ele que você já foi um escravo, ou você será um escravo. Então, às vezes, essa questão do orgulho dificulta muito a aceitação até dessa questão lógica que é a reencarnação, né? Com certeza. E para quem está em casa, a gente não reencarna no local errado, no endereço errado, com a mãe errada, com o pai errado. A gente até poderia comentar, né? Porque tem pessoas que falam, eu não pedi para nascer, o que eu estou fazendo aqui? Como diz o Simão, né? Não pediu, você implorou. Você não pediu, você implorou. Olha, o Adriano, é isso mesmo. A gente podia comentar, não é por acaso, nada é por acaso. A nossa família não é por acaso. Reencarnamos com espíritos que temos afinidades ou não, que não temos afinidades? Exatamente. A gente não cai de paraquedas, né, numa família. Há um planejamento divino, regido, coordenado pelos espíritos superiores, que são espíritos mais sábios e mais amorosos que nós, que muitas vezes sabem mais do que nós mesmos o que nós precisamos. E por isso mais a gente conhece mais a gente do que a gente mesmo. Muitas vezes nos acompanham há séculos, para não dizer milênios. E justamente estabelece, então, esses núcleos, né? A família, na visão do Espiritismo, vai ser enxergada como esse grande núcleo renovador e educativo. A gente nasce ali e convive naquele primeiro núcleo para a gente exercitar toda a teoria aprendida, meditada no mundo espiritual, para a gente reajustar-se com espíritos que no passado nós tivemos dificuldades, laços não bem trabalhados, laços de ódio, de agressividade,
são ali refundidos, são refeitos e aos poucos, naquela convivência, vão sendo transformados nos laços de amor. Veja só que bonito isso, isso é a beleza da lei divina, que reaproxima, por exemplo, antigos adversários do passado na condição de mãe e filho. E aquela mãe, aquele filho, onde antes existia um laço de agressividade, de ódio, agora, naquela ternura do bebê, naquele carinho do bebê para com a mãe, da mãe para com o bebê, todo aquele laço de desarmonia vai sendo, de maneira belíssima, pela lei divina, convertido ao longo dos anos num laço de amor. Então, a gente se reaproxima desses espíritos com quem temos reajustes a fazer, como também, muitas vezes, nos reaproximamos daqueles espíritos com quem já temos grandes afinidades, que voltam à experiência material conosco para nos apoiarem, para que juntos estejamos mais fortes para avançar. Então, a família é esse grande portal, né, que abre espaço à reencarnação, ao retorno dos espíritos à vida na matéria, com uma grande oportunidade de renovação, de evolução e de educação. Então, a família, nesse sentido, a convivência familiar é uma bênção, porque ela nos educa aos poucos, naquele círculo menor de 3, 4, 5 pessoas, a desenvolver aquele amor mais renúncia, aquele amor mais compreensão, para que um dia, como Jesus mesmo disse, a gente possa, de fato, amar a família humana, entendendo-nos todos como irmãos, filhos de um mesmo Pai. É isso mesmo, que bonito, né? Que oportunidade que a gente tem sempre de renovação. Não é isso? É o que, na realidade, o Espiritismo nos traz esse consolo. Por isso que, às vezes, a gente escuta falar que o Espiritismo é a doutrina consoladora. Exatamente, esse é o aspecto consolador. Deus deixa sempre essa porta aberta ao arrependimento e a você trabalhar, reformular as suas escolhas equivocadas, né? E aí fica mais fácil ainda de entender. Muitos indagam que, poxa, não seria muito mais fácil eu lembrar então das existências passadas? Sim, não seria muito mais fácil para aparar essas arestas? Olha só como o Arthur descreveu de forma precisa. Se você tem aquelas rusgas do passado, imagine se você trouxesse essa lembrança, como é que uma mãe receberia essa criatura que hoje ela ama sobre tudo e sobre todos, aquele carinho, aquela troca de energia maravilhosa, se isso não estivesse encoberto pelo véu do esquecimento. Então, a misericórdia divina é tão grande que ela trabalhou todos esses detalhes que nos facilitam o trabalho. Nós é que, às vezes, como diz também no próprio Livro dos Espíritos, o que lhes falta é um pouquinho de vontade, né? Se tivéssemos vontade, seria muito mais fácil. E a gente pode abrir um parêntese também, como você falou das afinidades e das desavenças, porque a mãe pode ter 3, 4, 5, 10 filhos e ter mais afinidade com alguns e com outros não. E não saber explicar. A gente mesmo, eu tenho 3 irmãos, 4, 5, eu tenho mais afinidade com uns e com outros não. Para a gente entender melhor, a gente pode estar recebendo um inimigo dentro da nossa casa, é isso, Arthur? E quando a gente percebe que a gente não tem afinidade, nesse caso, entendendo a doutrina espírita, a gente precisa perceber que com aquela pessoa talvez a gente precisa resgatar e cuidar melhor daquele relacionamento, porque talvez vem de longe, não é isso? E o convite é sempre o do amor, né? Sempre investir cada vez mais no amor, que aos poucos vai retirando, né? Vai curando essas causas, talvez, de uma ausência de afinidade. Quanto mais a gente investe nisso, a gente vai realmente renovando laços, vai construindo e preparando o futuro melhor para todos os que ali estão inseridos, né? A vivência no lar, em todas as relações que ele existe, seja na conjugalidade, seja pais e filhos, entre irmãos, ela é sempre esse desafio abençoado de aprendermos a amar um pouco mais e exigir um pouco menos nas nossas relações. Compreender mais, como o Chico bem nos lembrou no recadinho que ele nos trouxe. Lindo. Porque isso é o cerne, sendo o amor, ou sendo a caridade no sentido mais abrangente que o Espiritismo vai trabalhá-la, o cerne da mensagem do Cristo, que é para nós o referencial. Sempre que eu investir mais nisso, temos a certeza, estaremos num caminho de progresso. E no caso aqui, um caminho de progresso para nós representa um caminho de cada vez mais felicidade, alegria,
paz existencial e sentido de viver, ou sabor no viver. Então, é isso que a família aos poucos vai nos permitindo, nos convidando a expandir esse amor a todos os seres vivos de um modo geral, os outros seres humanos, os animais, a criação de um modo geral. Para a gente finalizar, o Espiritismo nasceu na França e hoje ele tem uma força enorme aqui no Brasil. A espiritualidade explica? Explica. E olha, oportuna a sua lembrança. Então aqui, para deixar curioso, nós vamos sugerir a leitura de uma obra. Existe uma obra de psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Humberto de Campos, cujo título é justamente esse: O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Mostrando que não é o acaso que fez com que Jesus plantasse aqui a árvore do seu Evangelho. Então, é tema para um programa, para um seriado, mas sim, existe essa causa. Aqui sim, Jesus escolheu e determinou Ismael como nosso grande gestor para que essa árvore do Evangelho aqui floresça. E o Espiritismo como sendo o cristianismo redivivo. Para quem não entendeu, Ismael é quem? Para quem está lá em casa. É o Espírito, vamos dizer assim, é o Espírito que foi convidado por Jesus de ser o governador, vamos assim dizer, do nosso país. Do nosso país. Né? Que maravilha, que maravilha. Exatamente. Ressaltando, sobretudo, né, nesses momentos, essa obra vai nos convidar a fazer isso, a cultivar nesses momentos, na nossa nação, a esperança, a fé, certos de que Jesus, assim como toda a espiritualidade, segue nos fortalecendo, nos amparando, para que nesses momentos em que a gente passa por certas turbulências, estejamos confiantes no futuro e dispostos a sermos nós. Ainda mais aqueles... essa semana política. A sermos nós aqueles que, não só por palavras, mas sobretudo por ações, de fato colaboram na construção de um mundo mais harmonioso, mais fraterno, a começar por nós, por nossa família, pela nossa comunidade, pela nação e, quiçá, um dia, certamente pelo mundo. Muitíssimo obrigada, Arthur Valadares, Adriano Runho. Eu só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigada. Espero tê-los aqui sempre, se Deus quiser, e a espiritualidade também. E o Esferas da Vida fica por aqui hoje, mas antes eu gostaria de agradecer, fazer um agradecimento especial para a TV Cultura Paulista, para a diretoria que ousou em aprovar esse tipo de programa, esse tipo de projeto. Muito obrigada, Roberto Montoro Filho. Muito obrigada, Virgílio de Abranches Quintão. Muitíssimo obrigada. Eu acredito que esse tipo de diretoria, esse tipo, de gestão é a gestão do futuro. E a gente fica por aqui. Semana que vem tem mais Esferas da Vida no ar, às 10h30 ao vivo. Muitíssimo obrigada e te aguardo até a semana que vem. Nos seus medonhos agapes mortuários, no meio triste de cadaverinas, acha-se apenas ruínas sobre ruínas. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Tijuca Restaurante Bar, a esquina mais carioca de Araraquara. Saúde Quântica, cuidando do espírito através da ciência. Daniel Mariottini. Ágil. Imparcial. A notícia como ponto de informação. Jornalista experiente e com credibilidade. De segunda a sexta, às 18h45. Painel Paulista.
Poderia estar trabalhando. Eu poderia estar contratando pessoas. Trabalhando em uma grande empresa e transmitindo o meu conhecimento. Mas por causa da minha idade,